O Wellington Paulista, como eu estava dizendo aqui, João, o América rodou o mercado. Nós fizemos uma live aqui no Soldeca, até te indico, viu, João? Uma live bem interessante com o Lucão. O Lucão é o Lucas Prates, ele é da Barra Una, torcida do América, também é um empolgado por essa análise do futebol, assim como você. Te indico muito, vou te mandar o link depois, acho que você vai gostar. O Lucão é um grande entendedor do futebol sul-americano, ele acompanha muito campeonatos do Uruguai, da Argentina, e a gente fez aqui uma lista com 5 defensores do mercado sul-americano que seriam interessantes para o América, 5 meio-campistas que seriam interessantes para o América e 5 centroavantes. Aliás, atacantes? Não, nós fizemos centroavantes justamente porque era a principal carência do nosso elenco, né? Então o Lucão fez 5 centroavantes. E aí, assim, ideias dentro da realidade do América, dentro da realidade financeira, jogadores já sem contrato ou em último ano de contrato, jogadores que dava para trazer, sabe? Bem interessante a live, depois eu te mandar o link para você acompanhar. E aí o América chegou até a sondar alguns daqueles nomes ali que nós falamos na live. Não sei se sondou depois da live, porque eu cheguei a mandar esse conteúdo para a diretoria do América, não sei se já estava sondando antes, mas de fato o América rodou, o Salum deu entrevistas falando que conversou com praticamente todos os centroavantes do futebol brasileiro e não teve muito sucesso em outras empreitadas aí, e quem acabou chegando foi o Wellington Paulista. A impressão inicial dessa contratação na torcida do América foi um pouco de decepção, sabe, João? Acho que justamente por essa expectativa criada. Falou-se em nomes mais interessantes, nomes em idade mais apropriada para o alto rendimento, e no final das contas a gente trouxe o Wellington Paulista. Muita gente da torcida chegou a brincar que o Wellington Paulista é o nome certo 5 anos atrasado, né? Se fosse uns 5, 10 anos atrás, seria o nome perfeito, mas já agora com 38 anos, 39, se eu não estou enganado. 38. 38, né? Já se torna um pouco complicado. O que eu acho importante, assim? No lado físico, tá até aí a foto dele na tela, tá fininho, é um cara que sempre foi um batalhador dentro de campo, né? Um cara que se entrega muito dentro de campo, e é um cara que quando a bola sobra, ele manda para dentro do gol. Eu fiquei com a impressão de que não era a contratação que a gente esperava, mas foi a contratação que a gente conseguiu, não é uma decepção para mim, e eu acho que ele tem a cara desse time em termos de ser um jogador de elenco, em termos de ser um jogador batalhador, e o América é um time, João, que ao longo dos últimos 2 anos cria muita possibilidade, e a gente vinha com centroavantes aí que tinham seguidas oportunidades de gol, Ribamar, Krigor, Rodolfo, e que estavam perdendo muito. Eu acho que esse tipo de gol, que Ribamar perdia todo jogo, que Rodolfo perdia todo jogo, na hora que essa bola melar pro Wellington Paulista, ele vai botar para dentro da casinha. O que você achou da contratação? Então, interessante também, gostei. E assim, pegando esse último ponto que você falou, assim, é um jogador que já está inserido nessa realidade, né? Assim, se a gente pega, por exemplo, quanto tempo aí de Série A, jogando Libertadores, Copa do Brasil, então ele tem uma bagagem, né? Assim, tem uma experiência para agregar ao time, num momento que o clube vai precisar disso, né? Assim, de jogadores que, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, assim, ele é bem interessante também na questão psicológica, né? Claro que eu não sei como afetou questão de arbitragem, duelos, assim, a gente não... Só se o psicólogo chegar e contar pra gente ou o próprio jogador, né? Assim, falar assim, não, eu senti o jogo dessa forma, né? Eu fiquei nervoso ali, a gente não consegue medir, né? A gente não tem a dimensão. Mas, assim, é interessante ver que é um jogador ali que ele gera muito duelo, ele se posiciona no jogo, ele se apresenta ali de uma forma, assim, de ir no árbitro, de pressionar. Então, assim, essa questão da experiência, ela é bem interessante, né? E a gente pega um clássico que foi, assim, o que levou o Wagninho a tomar aquela atitude, né? Assim, igual eu comentei, a gente não tem essa análise psicológica, assim, né, vamos dizer, mas ele tava nervoso. O duelo contra o Patrick no jogo, assim, era um duelo que tava muito legal, não precisava da agressão, né, o Patrick ganhava, perdia, o Patrick tinha que se preocupar com as costas, o Wagninho tava ali, e vice-versa, né? Perdão. E assim, então, aí tem ali o Wellington Paulista, que é um cara que toda hora, por exemplo, ia no árbitro, pressionava, são pontos óbvios que a gente, claro,
a gente avalia de um sentido assim também, até que ponto, porque também, por exemplo, a gente pega aquela questão, não tô falando de ficar segurando o jogo, por exemplo, que os goleiros fazem, né, de querer cair no chão, não, porque eu também sou contra isso, né, mas eu falo no sentido, por exemplo, de fazer uma pressão no árbitro. A gente sabe que, infelizmente, isso aí tá dentro do jogo, né, assim, por exemplo, tem um lance no jogo contra o Cruzeiro que o Wellington Paulista, ele consegue uma finalização, a bola bate no zagueiro e é escanteio, e aí o árbitro não ia dar o escanteio, mas ele vai e pressiona, a gente vê que ele tá com essa vontade, né, ele quer ali isso, então, assim, é legal, né, o Pequitito, né, até brincou, o Wellington Paulista quer apitar o jogo, mas, assim, é porque é um cara que conhece, né, um cara experiente, né, que já tem essa bagagem, então é um ponto, assim, que é interessante, que eu vejo que pode trazer frutos para a realidade do América, né, essa experiência, né, o que ele pode agregar numa Libertadores, no Brasileiro, uma Copa do Brasil, num mata-mata, vamos dizer assim. Então, é um ponto interessante. E assim, igual você falou essa questão, ele tá bem fisicamente, né? Ele tem 38 anos e olha, por exemplo, o clássico que ele fez contra o Cruzeiro. Assim, não teve gol? Não teve. Mas, por exemplo, eu particularmente gostei da movimentação, do que ele agregou na construção. Inclusive, até escrevi sobre isso, assim, um breve comentário, que não é um cara que está muito paradão, ele quer ali, ele cai pelo lado quando é necessário, ele atua centralizado, ele baixa para poder oferecer algum apoio, para jogar algum toque, para jogar a um toque, né, quando ele recebe já dá de primeira, e sempre tentando ali agregar de alguma forma, né? Por exemplo, a gente tem as finalizações contra o Cruzeiro, que são finalizações que ele não recebe dentro da área, ele se projeta fora dela para tentar a finalização, né? Aquela que o Rafael no primeiro tempo defende bem, que é uma transição ofensiva do América, se eu não me engano, né? O time recuperou a posse e vai atacar, e aí ao invés dele atacar a área, ele já se projeta, ele tem um senso de posicionamento para receber fora da área, e aí ele faz a finalização, e ele tem qualidade nisso. Então, assim, é um jogador que está entregando mobilidade, que entrega experiência, que tem um senso de posicionamento, ele sabe se posicionar, e o principal, tem gols, né? Sim. Um jogador que vai entregar gols para o América. Então, assim, eu vejo que, é claro, né? Às vezes, quando a gente cria uma expectativa, né, de uma contratação, igual você estava comentando, e ela é quebrada, a gente, às vezes, a gente tem um sentimento assim, uma frustração, vamos dizer assim. Sim. Mas eu vejo que é uma contratação interessante. O grande problema é a questão da idade, né? Tipo assim, como será esse Wellington Paulista, né? Questão do condicionamento, questão de lesão, mas é um cara que está trabalhando para evitar todos esses problemas, para combater todos esses problemas, né? Para combater a idade, para combater no sentido assim de não deixar ela afetar, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser, mas uma contratação interessante, pode gerar interações interessantes também, assim, como, por exemplo, essa questão com o Mateuzinho, né? Como é que eles podem se relacionar com o Zarate, por exemplo, o Zarate vindo mais de trás, o Wellington Paulista. Então, assim, tem muita coisa legal pra gente poder observar. O Zarate tá praticamente descartado, viu, João? Parece que tá praticamente descartado a volta dele. Mas eu também acho que o Wellington Paulista pode, de repente, se entender bem com o Índio Ramírez, pode se entender bem com o Everaldo depois de mais algum tempo aí, né? O centroavante precisa muito disso. O centroavante talvez seja o jogador que mais precisa de um pouco mais de prazo ali para se entender com quem vai mandar a bola para ele, né? Para entender onde que ele quer receber essa bola, quando o cruzamento vem daqui, quando o passe vem dali. Isso demora um pouco mais de tempo para se ajeitar, né? Mas eu não tenho dúvida. O que me dá esperança em relação à contratação do Wellington Paulista é que para mim é muito claro. O tipo de criação de jogada que o América criava no ano passado para os seus centroavantes e que os seus centroavantes normalmente perdiam, nesse ano, se a gente criar esse mesmo tipo de jogada para o Wellington Paulista, ele não vai perder. Ele vai deixar a bola lá dentro da casinha. Certo? Acho que do Wellington Paulista, então, estamos finalizados. E agora vamos para a nossa reta final da live. Para quem está acompanhando nos cortes, fizemos aí a análise de 11 jogadores, os 11 contratados do América.